Olá, pessoal, estamos aqui de novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de sequências gerais. Na verdade, sequências gerais é uma revisão do que a gente já viu até hoje, tá? Então é bem tranquilo, a gente já vai só ajustar e colocar alguma coisa na paisagem. Então, o que seria uma sequência geral? É a sequência esperada de solo naquele determinado lugar. Essa sequência, normalmente, existe a sequência cronológica e a sequência litológica, certo? A sequência cronológica é essa que a gente vem estudando ao longo do tempo. Nós começamos com o neossolo litólico, passamos para cambissolo, aí eu dei uma pausa para dar um descanso, passamos para solo de várzea, agora nós vamos para B-textural, latossolo. Isso é uma sequência na paisagem. Vocês conseguem entender isso? Então, o relevo começou muito escarpado, depois foi suavizando quando foi para cambissolo, e depois vai suavizando até chegar em latossolo, que é num relevo mais plano, certo? Então, a gente vai ver isso hoje, ok? Bom, essa aula de hoje está no capítulo 5, que é Propriedades do Solo e suas interpretações da base, que no capítulo 5 ele está no campus virtual. Esse capítulo 5 está lá no campus virtual, tá? E já coloquei, o autor desse livro disponibilizou esse capítulo 5, então vocês podem acessar pelo campus virtual. Então, nesse capítulo 5, a gente já viu aquele comecinho lá, que são fatores e processos, ou gênese e formação do solo, né? Aspectos gerais. A gente já começou ali. Bom, aí passamos, entendemos como é que ocorrem os fatores, as classes de processos pedogenéticos, o que ocorre no solo para formar aquele solo. Nós já vimos isso tudo. Continuando, a gente vai para essas sequências gerais. Também nos 19 lições nós temos esse assunto, e eu queria que vocês dessem uma lida, se possível, ok? Senão vamos ficar no capítulo 5, que está lá no campus virtual. Então vamos começar com a sequência cronológica. Crono vem de cronos, tempo, certo? Então, sequência cronológica é a sequência no tempo. Então vamos entender um pouquinho como é que acontece isso aqui. Essa figura, nós vamos demorar bastante nela, vocês prestem bastante atenção, tem ela lá no capítulo 5. Vamos dar uma olhada nesse primeiro ambiente aqui, o relevo. O que vocês estão vendo aqui? Um relevo bastante escarpado, movimentado, não é? Nós chamamos esse relevo de A, certo? E aí depois segue suavizando esse relevo. Então aqui nós temos um relevo bastante movimentado, com paisagens lineares, etc. E aqui nós temos, aí chamamos esse relevo de B, certo? Depois nós temos um relevo mais ondulado, bem mais suave do que o relevo B, a gente chama de relevo C. E depois nós temos o relevo D, que é praticamente plano, ok? Então, o que a gente viu até hoje? Bom, nós vimos, nesse relevo escarpado, nós vimos, vocês se lembram, do neossolo litólico, cuja letra que representa seria RL. Então, o neossolo litólico predomina nesse tipo de relevo bastante acidentado. Então, nesse tipo de relevo predomina neossolo litólico, neossolo regolítico, que são solos muito jovens, muito jovens e rasos, ok? Depois a gente vai andando, o relevo vai suavizando. Nós vimos o cambissolo da última aula, da penúltima aula, na verdade, e a representação da palavra cambissolo seria CX, e aqui representado pelo relevo B. Tá certo? Eu espero que vocês estejam entendendo, pessoal, porque isso é muito tranquilo de entender. Vocês acompanhem pelo livro. Vamos ter muita calma aqui, que essa matéria é muito fácil e gostosa, porque você consegue prever o que acontece, o tipo de solo que acontece, de acordo com a combinação que acontece ali. Por isso que eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa aula, tá? Bom,
Aí depois nós vamos para o relevo mais ondulado, que a gente chama de relevo C, onde tem os Bs texturais. O que significa Bs texturais? Bs texturais, pessoal, nada mais é do que um horizonte que tem uma translocação ou uma diferença de textura entre o A e o B, certo? Então a gente chama esse tipo de horizonte B, quando eles têm essa diferença entre o A e o B, de B textural. E aqui nós vamos ver quatro classes de solos que possuem essa diferença de textura entre A e B. Nós vamos ver o argissolo, o nitossolo, o luvissolo e o planossolo. Todos esses se encontram nesse relevo B aqui. Então, pessoal, desculpa, nesse relevo C a gente encontra os Bs texturais, tá? Depois aqui no relevo D a gente encontra um BW que se representa o horizonte representante dos latossolos, tá? Então, BW quer dizer B Wethering, quer dizer muito intemperizado. E aí os latossolos se encontram nesse perfil aqui, ou nesse horizonte, ou nesse relevo D. A gente encontra os latossolos. Então, repetindo, aqui nós temos os neossolos litólicos, neossolos regolíticos, nesse relevo bastante escarpado. Aqui nessa linha aqui nós temos os cambissolos, nesse relevo bem movimentado aqui com declividade linear. Depois nós temos os Bs texturais, que são 4, que se encontram nesse relevo aqui ondulado. E depois nós temos no relevo mais aplanado os latossolos. Ficou claro? Bom, o que mais que a gente pode dizer? Então, a gente pode dizer aqui que a intensidade do intemperismo aumenta de A para D. Não podemos dizer isso? O que mais que a gente pode dizer de A para D? Vamos entender isso com calma. Vamos lá. Aqui no horizonte A, o que a gente espera? São solos mais jovens, mais rasos, ainda com bastante minerais aqui, ó, primários, micas, não é? Que saíram lá da rocha, pois a rocha está muito próxima à superfície. Então, nós temos os minerais 2 para 1 que vêm da rocha. Então, de minerais ainda facilmente intemperizáveis estão presentes nesses solos, tá? Então, aqui representado pela mica 2 para 1. Depois, aqui começa o processo de intemperismo. O que acontece nesse comecinho de processo de intemperismo? Começa a formar um horizonte B, esses minerais primários começam a ser degradados, olha aqui, entra água na molécula do mineral e começa a separar isso daqui. Aqui a gente encontra muitas esmectitas, 2 para 1. Vocês se lembram que esmectita é aquela do efeito sanfona, contrai quando seca, expande quando umedece. Lembram disso? Então, aqui se encontram as esmectitas, ou seja, os solos continuam jovens ainda, tem ainda problema com trincas, esmagamento de raízes, né? No caso aqui, para manejar esse solo, teria que ter muito cuidado com a questão da água para não deixar o solo secar, manter ele sempre úmido. Não é isso? Nesse solo aqui, porque tem muita esmectita. Com isso, nós vamos avançando no intemperismo. Olha, imagina que aqui continua chovendo, 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 e vai saindo as bases. Essas bolinhas aqui são as bases, cálcio, potássio, magnésio. E aí elas vão saindo, começa a sair desde aqui e continua saindo aqui essas bases. Porque à medida que um solo vai envelhecendo, as bases vão sendo removidas, seja para fornecer nutrientes para as plantas, ou seja por lixiviação para o lençol freático. Ou seja, elas saem dos minerais e vão para outro lugar. Então, o solo vai perdendo essas bases, que são os nutrientes essenciais das plantas, se lembra? Então, aqui perdeu um pouco de base, foi perdendo. Aqui perdeu mais um pouquinho, então perdeu mais bases aqui. E ao final, depois de muito intemperismo, quanto mais suscetível ao intemperismo o solo está, maior a perda de sílica,
Vocês se lembram, vamos relembrar aqui o que seria essa estrutura aqui. Vamos pensar. Esse trapézio representa a sílica, SiO2, cargas negativas. Esse retângulo representa o hidróxido de alumínio, que é carga positiva. Então, nesse caso aqui, por que é 2 para 1? Porque eu tenho uma carga de sílica, outra carga de sílica, formando duas lâminas de sílica. E no meio eu tenho o alumínio que permanece ali. Então, eu tenho duas lâminas de sílica para uma lâmina de alumínio. Por isso, a esmectita é 2 para 1. E esse tipo de mineral, ele faz aquela trinca conforme a umidade do solo vai variando. Tudo bem? Então, aqui continuam os fatores do intemperismo, continua chovendo, temperaturas mais elevadas, e chovendo, e vai ficando intemperizado esse solo, vai aprofundando, os minerais primários vão se tornando minerais secundários, e aí isso vai ocorrendo lá no solo, e o solo vai aumentando de espessura. Lembrem que aqui no cambisolo começa a formar um horizonte B. Então, aqui nós temos um horizonte B iniciante, que a gente chama de BI. B iniciante quer dizer que ainda tem minerais primários facilmente intemperizáveis, ele é geralmente mais curto, não tem translocação de argila do A para o B, ainda tem presença de minerais primários facilmente intemperizáveis. Tudo isso acontece no B incipiente dos cambissolos, tá? Começando a formar um B. Bom, e aí continua a chuva, continua perdendo esses cátions aqui, o potássio, o magnésio e o cálcio vão se perdendo, a gente chama eles de base, então vai perdendo base. Vocês se lembram do processo que vai perda de bases, perda de sílica, aí vai perdendo essa sílica conforme vai chovendo. E aí, nesse caso aqui, vai ficar o quê? A caulinita, que sobrou caulinita, que já perdeu as bases, ou seja, não tem mais poucas bases ligadas nela, e ela a gente chama de estrutura 1 para 1, ou seja, tem cargas negativas do silício, da lâmina de silício, e positivas da lâmina de alumínio, certo? E aí essa caulinita é o mineral mais comum que existe nos solos. Ele, na verdade, está presente em quase todas as fases dessa daqui, certo? Então, ele representa 60% dos minerais do solo. Então, parte de um princípio que a maioria do solo é constituída de caulinita. E aí, conforme a presença ou de esmectita, ou de gibsita, ou daqueles oxidróxidos de ferro, gibsita e hematita, ele vai mudando, essa gibsita vai mudando o seu comportamento, certo? E aí vai se comportando de acordo, ou tendendo para esmectita, ou tendendo para gibsita. Vamos entender isso. Aí continua chovendo, lá na última instância, naqueles relevos bem planos, depois de muitos e muitos anos de exposição daquele mineral ao solo, isso aqui é tempo, quer dizer, a rocha que está aqui está exposta há muitos zilhões de anos, perdendo bases, perdendo sílica, e foi formando, vai ficar no final só essa gibsita, que é o hidróxido de alumínio, que fica nesses solos aqui, certo? Então, predomina nesses solos os óxidos de alumínio e de ferro, que seria, no caso, a hematita ou guetita, não é isso? Bom, então quer dizer que a erosão, vamos pensar, onde é que é maior a erosão? No A e no B ou no C e no D? O que vocês acham? A erosão é maior no A e no B, não é? E a pedogênese? Pedogênese é a quantidade de solo formado. Então, formou mais solo aonde? Onde que vocês acham que o solo está mais espesso? No próprio desenho a gente já consegue ver isso. Aqui no horizonte C e no horizonte D, estão vendo? Os solos aqui são mais espessos, consequentemente, a pedogênese é maior do que a erosão aqui, porque o relevo também vai aplanando. Então, a perda de solo aqui é muito baixa, perde muitos cátions e ânions por lixiviação, mas a perda de solo por erosão é muito baixa, porque a erosão é o contrário da pedogênese. Então, a pedogênese aumenta para cá e a erosão aumenta para lá,
Não é fácil? Vamos continuar essa história. Bom, o que vocês acham? Qual desses solos vocês acham que é mais profundo? O A e o B ou o C e o D? Também pelo desenho nós podemos ver que seria o C e o D. Observa, um solo mais profundo. O que mais? O que vocês acham que é mais poroso? Cuidado com essa posição, porque poroso é dado pela estrutura do solo. Quanto mais bem estruturado um solo, maior a porosidade desse solo. E onde é que nós temos solos mais bem estruturados com maior porosidade? Aqui no C e no D, não é? Pois é, porque aqui começa a formar essa gibsita que dá essa porosidade ao solo. Lembrem lá da estrutura, o que ajuda a formar a estrutura granular de um solo? Solos mais porosos têm estrutura granular. E o que ajuda a formar essa estrutura granular? Gibsita, guetita, hematita, matéria orgânica, não é isso? Então, esse material aqui, que é mais rico em gibsita e óxido de ferro, tem mais porosidade. Tá claro? Além disso, aqui tem a rocha muito próxima da superfície. Então, a rocha não é porosa. Vocês sabem que a água não passa pela rocha. Ela tem que ficar ali infiltrando lentamente. Bom, resistência à erosão laminar. Eu vou explicar isso aqui de uma outra forma. Vamos entender. O que seria erosão laminar? É a erosão da superfície do solo, da lâmina superficial do solo. Então, erosão da superfície, o solo da superfície, ou aquela camada superficial do solo, tem que estar dispersa, ou seja, a argila tem que estar separada da areia, tem que estar separada do silt. E aí essas argilas dispersas vai sendo removida suavemente. É uma erosão que você não percebe imediatamente, você vai percebendo ao longo do tempo. Quer dizer que ela é menor ou maior do que uma ou outra, não, tá certo? Mas ocorre dessa forma, ela vai perdendo uma camada de argila, e aí essa camada de argila a gente chama de erosão laminar, tá? Então, para ter erosão laminar, ela tem a parte inferior tem que estar mais retida ali, tem que estar firme, sem estar dispersa. Aí remove só a superfície e não abre suco nem nada. As partículas têm que estar embaixo mais firmes, certo? Então, aonde que vocês acham que tem a maior resistência? Ou seja, onde é que há menos erosão laminar? Na parte em que está mais firme ou na parte em que está mais solta? Vocês viram a erosão laminar, eu comentei lá na aula de neossolo litólico, se lembram? Então, a erosão laminar aumenta a resistência à erosão laminar, ou seja, não há erosão laminar mais para cá. No C e no D, então, tem pouca erosão laminar. A predomínio da erosão laminar seria no A e no B, que vai removendo aquela camadinha externa e vai removendo esse solo, tá certo? Então, maior resistência à erosão laminar seria na letra C e D, tá? Por quê? Os solos são mais estruturados nesse caso. E fixação de fósforo? Vocês se lembram que a gente comentou alguma coisa a respeito da fixação de fósforo? O fósforo se fixa mais aonde? Nas cargas positivas ou negativas? O fósforo ocorre na forma de HPO4-, ou seja, ele é um ânion e ele se fixa mais nos minerais de carga positiva. Então, aonde que vocês acham que tem mais cargas positivas nesse desenho, nesse relevo? Aonde que há predomínio de cargas positivas aqui? O que vocês acham? No C e no D ou no A e no B? Vocês se lembram que a carga no começo é negativa e ela vai ficando positiva, vai perdendo as cargas negativas e no final vai ficando positiva. Se lembra disso? E aqui está acontecendo isso, olha.
aqui, os minerais aqui foram perdendo carga negativa, e aqui chega a haver, em alguns casos, predomínio de carga positiva nesses solos. Pode ocorrer, tá certo? Então, aqui, por si só por ter carga positiva em grande quantidade, a fixação de fósforo é maior, porque o fósforo é um ânion, ele tem carga negativa, ele fica retido na carga positiva, certo? E fica preso ali. Então, a gente chama isso de fixação de fósforo. Para soltar esse fósforo que está retido ali, a gente tem que fazer alguma coisa aí. Por isso que as grandes adubações fosfatadas são feitas nos solos brasileiros, porque aqui nós temos problema de fixação de fósforo. Aí você tem que colocar grandes quantidades de fósforo para a planta conseguir absorver alguma coisa. Isso não acontece lá nos solos de clima temperado. Os solos de clima temperado estão mais aqui nesses relevos, se comportam mais aqui como esse relevo A e B, porque lá tem poucos fatores de intemperismo, ou seja, tem frio, e aí esse frio diminui essa intensidade de intemperismo, consequentemente o solo permanece mais raso, mais jovem. Por isso que lá na Europa, por exemplo, e nos lugares mais frios, a fixação de fósforo é praticamente nula, e o fósforo começa a contaminar rios lá e fazer um monte de problema ambiental, que não ocorre no nosso caso. Quando alguém falar aqui de fósforo contaminando lençóis freáticos, cursos d'água, essas coisas, vocês dão uma trucada, porque de fato aqui nós temos mais tendência a solos mais intemperizados, que tem mais carga positiva e que segura esse fósforo, chega a chamar fixação de fósforo. Então, nesse caso, nos ambientes C e D é onde ocorre essa maior retenção. Essa retenção, de fato, não é uma coisa boa para a planta, porque para a planta ela precisa do fósforo, ela precisa retirar esse fósforo que está fixado. Por outro lado, para o ambiente é muito boa essa fixação, porque não deixa esse fósforo ir para os lençóis freáticos e cursos d'água. Ficou claro? Então, a fixação de fósforo é maior no C e no D. A permeabilidade do solo. Permeabilidade está muito ligada à porosidade. Então, é mais poroso, consequentemente, é mais permeável. A água passa pelo solo aqui, ele é bem drenado. Esses solos aqui são bem drenados, a água passa livremente por ele. Então, a gente diz que é um solo permeável. Tá ok? E a lixiviação? Por definição, obviamente, a lixiviação também é maior em C e em D, concorda? Então, lixiviação é maior também aqui, porque lixivia esses cátions, lixivia os ânions, todos que que vieram lá da rocha, vão sendo lixiviados. Então, a maior lixiviação ocorre em C e D. Bem claro? Vamos para baixo agora. E o que acontece com a CTC do solo? Recordando, o que seria CTC? Capacidade de trocar cátions. Quem que tem maior capacidade de trocar cátions? As argilas de carga predominantemente negativa ou as argilas de carga que tem quantidade negativa igual de positiva? O que vocês acham? A CTC, pessoal, é a quantidade de carga negativa que tem num solo. Porque quanto maior a quantidade de carga negativa, maior a CTC de um solo, maior o número de pontos da mãozinha que ela vai conseguir absorver aqueles nutrientes temporariamente. Onde é que tem mais carga negativa? Lembrando, aqui nós temos mais cargas negativas, concordam? Porque tem mais argilas 2:1 e micas aqui nesse A e B aqui, concorda? Então, a CTC é maior aqui em A e B. Ficou claro? E a fertilidade natural? Onde é que vem a fertilidade natural de um solo? De onde que vem a fertilidade natural de um solo? Da rocha de origem, não é isso? É a rocha de origem que fornece os minerais para o solo, e quanto mais próxima ela tiver do solo, mais fértil é aquele solo. Não é a quantidade de nutrientes que
possível de fornecer no solo. Então, em A e em B, a fertilidade natural é maior, porque a rocha está mais próxima nesses solos, tá certo? E a atividade da fração argila? A atividade da fração argila, pessoal, é a quantidade que o argila é ativa. Onde é que a argila é mais ativa? Quando faz aquelas trincas, concorda? Onde que a argila faz mais trinca? 2:1, porque ela tem aquele efeito sanfona que a gente diz aqui, que isso aqui parece uma sanfona, então ela contrai, expande, contrai, expande. Então as argilas são muito mais ativas no relevo A e B aqui, e elas são menos ativas no relevo C e D, tanto que elas reagem pouco. Esses relevos C e D, ou seja, os Bs texturais e os Bs latossólicos, praticamente não há trinca nesses solos, tá certo? Ou muito poucas trincas nesses solos, porque tem poucas argilas 2:1, ou argilas de atividade baixa no C e D, e argila de atividade alta no A e no B. Nós vamos entender essa questão das argilas aí mais para frente. Bom, e a resistência à erosão em sulco? Vamos imaginar que o que seria erosão em sulco? Vocês já viram quando um caminhão de areia desce e aí o caminhão vira assim, basculante, ele vira e a areia começa a descer, abre um sulco e vai aquele suco vai abrindo, então aquilo chama erosão em sulco, vai removendo partículas inteiras, horizontes inteiros e abre um sulco ali. O que tem? Vamos imaginar o caminhão de areia, porque vocês se lembram que as gibsitas, a gente falou isso já, e aqui no C e no D, é onde tem as partículas menos agregadas. Na verdade, é no D que tem a partícula menos agregada, o solo é mais solto, se lembra disso? Tende a estrutura granular, que só tem um ponto de apoio entre eles, não é isso? Então, ali, o que acontece? A erosão em sulco é favorecida no C e no D. Então, a maior resistência à erosão em sulco é no A e no B. Tá claro, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo. Se não, volta um pouquinho e aí a gente explica de novo. Vocês podem pedir também lá no fórum do campus virtual. Bom, presença de minerais primários facilmente intemperizáveis. Aonde que vocês acham que tem mais? No A e no B, não é? Aqui nós temos mais minerais primários que ainda não foram intemperizados. Os daqui já são mais minerais secundários que já foram bastante intemperizados. Então, no A e no B é onde tem maior número de minerais primários facilmente intemperizáveis, que a gente chama de MPFI. E eles fornecem nutrientes, por isso que aqui a fertilidade natural é maior, tá claro? Teor de silt. Aonde que é o maior no teor de silt? No A e no B ou no C e no D? O que vocês acham? Silt, lembrando, é um tamanho de partícula entre a argila e a areia e ele é bastante instável. O silt está sempre querendo virar argila. Então, nos solos mais jovens é onde a gente encontra maior teor de silt. Então, aqui no A e no B é onde tem maior teor de silt. Ficou bem claro isso, pessoal? Eu espero que sim. Então, aqui, do A para o D, aumenta o intemperismo, consequentemente, aumenta a profundidade, porosidade, resistência à erosão laminar, fixação de fósforo, permeabilidade e lixiviação, porque aumenta a pedogênese ou formação de solo e diminui a erosão, que nós estamos só resumindo agora. E para cá, desse mesmo sentido de A para D, o que acontece? Há uma redução na capacidade de troca catiônica, a CTC é menor aqui do que aqui, há uma redução da fertilidade natural, porque a fertilidade natural é maior em A e B, há uma diminuição da atividade da argila, essas argilas aqui são menos ativas do que as de cá, a resistência à erosão em sulco é maior aqui do que aqui, ou seja, aqui se o relevo for, se a declividade for alta, vai tender a erosão em sulco. E essa erosão em sulco possivelmente vai virar uma vossoroca, vocês viram aqui
Em São João del Rei existem muitas vassourocas que começaram com a erosão em sulco, num relevo um pouco mais movimentado, e aí favorece esse tipo de erosão. Além disso, onde é que tem mais minerais primários facilmente intemperizáveis? Também no A e no B. E aí, o teor de silt também é maior aqui. Tá bem claro, pessoal? Bom, então eu quero que isso fique bem claro para vocês, porque nós vamos começar agora um outro assunto. Vamos entender isso direito. Então, agora, aquilo tudo que a gente falou anteriormente, aqui, era válido para um mesmo tipo de bioclima, ou seja, por isso que a influência do clima ali e do relevo estava muito acentuada, não é isso? Então, a gente chama que esse lugar que nós estamos de bioclima de referência, ou seja, chove bem distribuído o ano inteiro, tem calor suficiente, tem frio, é um bioclima intermediário aí que ocorre em todo o Brasil central nosso aqui, tá certo? Então, nesse bioclima de referência, atenção, nesse bioclima de referência, num relevo escarpado, então, eu tenho um relevo escarpado, montanhoso, e o bioclima é igual ao nosso aqui de Lavras, tá? Tem frio, tem calor e tem chuva bem distribuída. Então, a gente chama isso de referência. Qual solo ou quais solos vão ocorrer nesse relevo íngreme ou movimentado, ou bastante escarpado, montanhoso, e num bioclima de referência? São os neossolos litólicos que a gente viu lá na Serra. Se lembram da aula de neossolo litólico? Então, lá a gente encontrou neossolo litólico e em alguns casos deu para ver um neossolo regolítico, que é quando a rocha está mais profunda do que 50 centímetros, mas o horizonte C ainda não tem o horizonte B. Então, a gente chama de neossolo regolítico. Então, nos bioclimas de referência, que seria esse nosso, num relevo bastante movimentado, então se você vê um relevo igual aquela Serra da Bocaina que a gente viu, e está numa região de bioclima igual ao nosso, ou seja, chove bem distribuído o ano inteiro, a gente espera encontrar lá neossolos litólicos, tá certo? Que é o que nós vimos lá. Muito bem. Depois o relevo vai ficando movimentado ainda, mas vai diminuindo, não é mais montanhoso, ele passa a ser bastante movimentado. Nesses relevos movimentados, no bioclima nosso aqui da região sudeste, o que vocês esperam encontrar aqui? Cambissolo, concordam? Então, e depois, vai avançando, nós começamos a ver o B textural ou B nítico, que é aqueles Bs que têm diferença de textura entre o A e o B, certo? O clima vai ficando mais plano, o relevo vai ficando mais plano, o bioclima é bastante de referência, que chove bem distribuído e tal, forma solos com horizonte B textural. E no relevo plano, onde o solo fica exposto por muitos e muitos anos, a lixiviação é intensa, o que acontece? O que a gente espera que ocorra no bioclima de referência, que a gente tiver aqui no centro do Brasil, pegando a região sudeste? Vamos ver os latossolos nesses relevos planos altos que a gente tem aqui. Ficou claro? Então, isso aqui é o que nós vimos até hoje lá no campo. Então, as aulas que nós fomos fazendo foi a primeira neossolo litólico, depois nós vimos cambissolo, a próxima será solo com B textural, e depois a gente vai ver os latossolos, que é no relevo plano, tá certo? Então, o relevo vai se aplanando e os solos variam de neossolo litólico até latossolo nos bioclimas de referência. Agora vamos pensar num bioclima menos ativo. O que vocês acham que é um bioclima menos ativo? Bom, um bioclima menos ativo seria o Nordeste, por exemplo, semiárido nordestino, falta água para o intemperismo. E essa falta d'água faz com que o solo permaneça raso ou
a formação de solo, ou pedogênese, é muito menor no semiárido nordestino do que aqui no Brasil Central. Vocês concordam? Pois bem, como o semiárido é menos intemperizado, o que a gente espera? Que os solos sejam mais jovens. Então, num bioclima ou num relevo bastante escarpado, movimentado, montanhoso, naquela região do semiárido nordestino, o que a gente espera ver naquele relevo montanhoso? A rocha exposta, pessoal. Lá a gente não forma nem solo, porque não tem água suficiente para formar solo. Aí a gente tem afloramento de rochas lá nesse relevo aqui. Tá? Isso acontece também nos climas de temperatura mais fria. Então, onde tem clima temperado ou regiões mais frias, exemplo, sul, o semiárido nordestino por falta d'água, os solos de clima temperado, por exemplo, da Europa. Isso a gente espera no relevo montanhoso encontrar a rocha nua ou afloramento de rochas. Tá? Não chega nem a formar solo, de tão pouco agente do intemperismo atuando ali, tá certo? Bom, e depois, à medida que o relevo vai aplanando um pouquinho, começa a formar solo, começa a formar um pouquinho de solo aqui, aí a erosão vai diminuindo, porque o relevo é menos íngreme, aí consegue formar neossolo litólico em relevos mais movimentados, mas menos do que aqui, tá certo? E nos relevos mais aplanados ou ondulados, a gente espera encontrar cambissolos lá no semiárido nordestino. Vocês estão vendo que é uma sequência, pessoal? E depois, só que no relevo plano, lá no Nordeste, a gente não encontra latossolo, a gente encontra solos com B textural, que é aquele que tem diferença de textura entre A e B. Então, quando vocês chegarem no Nordeste, por exemplo, no semiárido nordestino, e verem um relevo bem plano alto, o que vocês esperam encontrar? B textural. Vocês não vão encontrar latossolo lá no norte, no semiárido nordestino, nem no sul do Brasil, porque é muito frio, nem na Europa. Então, por isso que os solos mais intemperizados, que são os latossolos, só ocorrem aqui em grande quantidade, aqui no Brasil, um pouco na África e na Oceania, que é essa região que tem o mesmo clima tropical. Na região que não tem clima tropical, não chega nem a formar latossolo. Então, aí, quando a gente está passeando, andando pela estrada, e aí você atingiu o semiárido nordestino, você reduz um pouco essa sequência aí, ela vai ficar solos menos intemperizados em relevos mais planos. Ficou claro, gente? Então, isso é o bioclima menos ativo. Observe que começa antes um pouquinho, porque não tem agente do intemperismo para promover essa pedogênese. Então, num relevo montanhoso, eu vou ter um afloramento de rochas, depois um neossolo litólico, um cambissolo e um solo com biotextural. Essa sequência não muda, tá certo? Porque daqui, se aqui forma neossolo litólico, obviamente que aqui vai formar cambissolo, e aqui solos com biotexturais, e aqui latossolo. E no caso, se aqui só tem afloramento de rocha, não vai chegar latossolo lá na frente no relevo plano. Ficou claro? Ótimo. Então, isso aqui no bioclima menos ativo. E no bioclima mais ativo? O que seria um bioclima mais ativo para vocês? Mais ativo é aquele que chove todo ano, chove o dia inteiro, muita temperatura, calor o ano inteiro e chuva o ano inteiro. Aí a formação de solo é intensa, muito, muito, muito intensa. Exemplo disso aqui no Brasil, onde que nós temos? Lembra daquele classificação climática? Clima equatorial. Onde é que tem clima equatorial aqui no Brasil? Amazônia, Pará, Roraima, Rondônia, ali tem predomínio de clima equatorial. Lá os solos já começam mais velhos. Então, quando eu vejo uma montanha, estou num clima equatorial igual aquele lá da Amazônia, por exemplo, e vejo uma montanha, uma serra, alguma coisa assim, o que eu posso deduzir? Não, ali já deve ter cambissolo, não é nem neossolo litólico, nem afloramento de rocha, porque o solo ali já está formado,
porque a quantidade de formação é tão rápida que forma mais do que erosão. E aí consegue formar um B, começar a formar um B incipiente ali naquele relevo montanhoso. Ficou claro? Então, se forma B incipiente ou cambisolo num relevo montanhoso, o que a gente espera encontrar nesse relevo movimentado aqui? Já encontra solos com B textural, pessoal. Estão vendo que é uma sequência? Depois, nesse relevo ondulado aqui, já forma latossolo. Então, nesses bioclimas muito ativos, formam latossolos em relevos ondulados, tá certo? Então, que a gente não vai ver aqui, porque aqui não tem bioclima tão intenso a ponto de formar latossolo num relevo ondulado. Tá? E aí, o que tem nesse latossolo? Não tem jeito de um solo envelhecer mais do que latossolo. Parou em latossolo. Mas só que existe o latossolo que tem predomínio de caulinita e tem latossolo que tem predomínio de óxidos, que são os óxidos de gibsita, óxido de alumínio e os óxidos de ferro, guetita e hematita. Então, os solos que têm esse tipo de óxidos predominando na sua mineralogia, ou seja, os minerais predominantes nesse solo são os óxidos, a gente chama de latossolos oxídicos. Nós vamos ver um desse aqui, tá? Na aula prática. E aqui um latossolo caulinítico, que é um latossolo que está intermediário aí e ainda não chegou a ficar totalmente solto, ainda tem algumas estruturas em bloco predominando nesse latossolo. Ficou claro, pessoal? Ótimo. Então, dá uma estudada até aqui, porque depois, isso aqui, tudo que nós falamos até agora, é para uma mesma rocha de origem. Imagina que tudo nisso aqui é uma mesma rocha, por exemplo, granito, ou, por exemplo, basalto. É a mesma rocha de origem que tem aqui. Se eu mudar a rocha, isso aqui muda tudo. Vocês se lembram que a rocha é um fator de formação de solo, não é? Então, isso aqui que a gente falou até agora é para o mesmo bioclima, tá? Agora nós vamos começar a falar, é para o mesmo bioclima, é para bioclimas diferentes com uma mesma rocha. Agora nós vamos começar a mudar a rocha e manter o bioclima, ok? Bom, então agora nós vamos mudar a rocha, vamos complicar um pouquinho esse negócio aqui. Isso está muito simples. Aqui só variamos o clima, então aí nos nossos climas aqui de referência, a gente espera essa sequência que vocês viram ou vão ver no campo. No menos ativo, que é o semiárido, a gente espera uns solos mais jovens na mesma sequência. No bioclima mais ativo, que seria o equatorial, nós começamos com o cambisolo aqui, no relevo montanhoso, tá ok? Então, agora vamos mudar essa rocha, porque aquilo tudo que a gente falou anteriormente era para uma rocha qualquer. Pode ser, por exemplo, granito, pode ser basalto. Mas uma rocha só, eu não podia variar a rocha. Agora nós vamos variar essa rocha. Para isso, a gente tem que entender bem essa rocha, como é que funciona, tá certo? Então, vamos lá. A primeira rocha que nós temos aqui é um granito. O granito, olha, a gente consegue ver os cristais, eles estão bem distribuídos por toda a rocha, ou seja, teve muito tempo para formar esses cristais, eles são bem visíveis, foi formado lá em profundidade, e aí deu tempo de formar, a gente consegue ver mica, essas coisas pretas aqui, esses brancos são feldspatos, mais transparentes são quartzos, esses cor-de-rosa também são feldspatos, e aí vai, ou seja, os cristais estão bem formados e bem distribuídos, tá? É uma rocha comum que a gente encontra e que forma um embasamento cristalino do nosso continente, tá ok? Agora imagina essa rocha quando sofreu a pressão das placas tectônicas. Então, a placa tectônica encontrou com a outra, fez um choque. Quando fez um choque, com pressão e temperatura, pressão de uma batida na outra e temperaturas elevadas geradas disso aí, o que acontece? Os minerais se translocam ou caminham todos para o mesmo lugar e vão formar isso aqui que vocês estão vendo, que é o gneiss.
Gneiss é essa rocha que tem as bandas claras e bandas escuras, que nada mais é do que um granito que levou porrada. Perdão, ainda bem que esse negócio fica gravado e ninguém fica vendo toda hora. Levou porrada de quem? Das placas tectônicas. Então, o granito levou essa pressão e temperatura nele, com muita intensidade. Aí, os minerais claros migraram para uma banda, os minerais escuros para outra banda. E aí, a gente tem essa rocha que chama gneiss. Então, a gneiss é a filha do granito que levou muita cacetada para poder ficar com as linhas ou as bandas dessa forma aqui, tá claro? Então, obviamente, que entre essa e essa, o gneiss é mais facilmente intemperizável do que esse aqui, porque esse aqui já levou uma cacetada quando as placas continentais se encontraram e ela ficou já sofrendo e já ficou mais fácil de intemperizar, tá claro? Beleza, então granito e gneiss estão muito parecidos. Os minerais que tem aqui são os mesmos que tem aqui. Tá? Então, a constituição química dessas duas rochas é a mesma. Agora, aqui nós temos a família do basalto. Tá? Aqui embaixo, então, nós temos a família do basalto. O basalto, ele tem essa característica de ir intemperizando em formato de cebola. Estão vendo? A parte interna fica mais difícil de intemperizar do que a parte externa, e ele vai oxidando. Isso aqui nada mais é do que oxidação do ferro. A família do basalto é muito rica em ferro, então o ferro vai oxidando e vai formando essa casca que vai formando o solo. Então, o processo de temperismo desse basalto ocorre exatamente dessa forma aqui. E o basalto é uma rocha com a mesma dificuldade de temperismo do que o granito, por exemplo. Aqui só por curiosidade, mostrando como é que é a forma do basalto na natureza. Ela cresce dessa forma aqui, na forma hexagonal, tá? Então, isso aqui são vários basaltos formando essa estrutura aqui, hexagonal, que a gente chama de pilares, parece pilar hexagonais aí na parede, ok? E essa rocha aqui, eu creio que poucos conhecem, talvez alguém lá de Patos de Minas conheça essa rocha, Rio Paranaíba, São Gotardo, esse povo lá talvez conheça essa rocha aqui que vocês estão vendo. Essa rocha, pessoal, ela é muito facilmente intemperizável, ela tem a mesmíssima constituição química do basalto. Tá? Vocês podem ver que o cristal não foi formado, o basalto derramou na superfície e foi resfriando na superfície do solo. Aí não deu tempo de formar os cristais bem formados. Então, os minerais estão todos misturados aqui no meio do basalto. Aqui é a mesmíssima coisa. A única diferença entre a rocha basalto e a rocha tufito é a formação dessa rocha. O basalto ocorreu um derrame lento, um resfriamento mais lento, e o tufito, resfriamento muito, muito, muito rápido. O tufito, na verdade, eu gosto de chamar de cuspe do vulcão. Por quê? É aquela cinza que é eliminada do vulcão, solta aquela cinza ao final da erupção vulcânica, daquelas cospe aquela cinza, aquelas pedras que vão jogando para tudo quanto é lado, vocês já viram o filme com isso? Então, aquilo ali é tufito. Ou seja, é uma rocha que resfriou, ela saiu de 1.500 graus lá do magma e encontrou a temperatura de 24 aqui em cima imediatamente, puf, e esfriou. Como ela vem em pequenas quantidades que a gente chama de cinzas, ela solidifica como cinza na temperatura ambiente. Então, ela degrada muito, 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 muito mais fácil do que o basalto, que esfriou mais lentamente do que ela. Ficou claro até agora? Então, essa explicação para a família do basalto e para a família do granito é o que ajuda a explicar o que a gente vai entender, que eu vou mostrar aqui para frente. Vamos lá. Agora nós temos a estrutura da rocha na idade relativa do solo. Vamos entender. Eu tenho uma rocha tufito. Vocês se lembram que a tufito é aquela rocha facilmente temperizável. Ela é como se fosse o cuspe do vulcão ou a cinza do vulcão consolidada.
Então, ela se dissolve muito, muito, muito facilmente. Onde é que a gente encontra essa tufita? Em Patos de Minas tem lugares extensos com o predomínio dessa rocha tufito. E como ela é da família do basalto, os solos tendem a ser muito férteis. Então, lá no relevo montanhoso, certo? Num relevo escarpado ou montanhoso, com o predomínio dessa rocha tufito, que solo que a gente espera encontrar nesse relevo montanhoso? Cambisolo, gente. Já começa com cambisolo, porque mesmo no relevo montanhoso lá, como a rocha é muito facilmente intemperizável, começa com cambisolo. Tá certo? Depois aqui, ó, nesse relevo aqui, que seria movimentado, o que a gente tem? Chernossolo argilúvico. Vocês vão entender que chernossolo é de ar chernozêmico de altíssima fertilidade. São solos que começam aqui um B textural, por isso argilúvico, vem de argissolo, tá? E que tem esse ar bastante fértil. Tá certo? Então, esse aqui é um B textural que se forma nesse relevo movimentado aqui. No relevo ondulado, a gente já encontra latossolos lá. Então, aqui a gente encontra latossolo vermelho caulinítico ou menos profundo. Por que vermelho? Porque o tufito é da família do basalto, que tem rico em ferro e vai dar solos vermelhos. Ficou claro? Muito bem. Então, aqui nesse relevo ondulado, eu vou ter latossolos cauliníticos, ou menos profundo, com predomínio de caulinita ainda. E aqui, no relevo mais plano, com a rocha tufito, eu vou ter latossolo vermelho, oxídico ou mais profundo. Ficou claro? É uma sequência também. Aqui começa em cambissolo e para lá em latossolo oxídico. Só que é vermelho porque a rocha é riquíssima em ferro. Tá? Muito bem. E o basalto, o que acontece? A rocha basalto comporta-se da mesma forma que a rocha granito. Olha aqui. A diferença entre elas é que no relevo a rocha basalto vai dar solos mais vermelhos e a rocha granito vai dar solos vermelho e amarelo. Basicamente, é essa a diferença entre elas. Então, num relevo movimentado ou escarpado ou montanhoso, numa rocha basalto, o que a gente encontra lá? Neossolo litólico ou neossolo regolítico, exatamente igual aqui. Tá? E para a rocha basalto com um relevo movimentado, o que a gente espera encontrar? Cambissolo também. E aqui, no relevo ondulado, o que a gente espera encontrar na rocha basalto, sob a rocha basalto? Benítico ou nitossolo, que é um B textural com B nítico, ou seja, tem diferença de textura, mas essa diferença vai formar B nítico, que tem uma serosidade muito intensa, porque a rocha basalto ela já nasce fina, de textura mais fina, então os solos já nascem mais argilosos, a ocorrência de formação de serosidade vai dar benítico nesse ambiente de relevo ondulado. Depois aqui nós temos os latossolos oxídicos ou mais profundos, porque a rocha também já nasce mais jovem, então a chance de formar óxidos é maior aqui do que nessa daqui do caulinítico, tá certo? Do que do granito, por exemplo. Tá claro, gente? Bom, e a rocha gneiss? A rocha gneiss, vocês se lembram que é o granito que levou cacetada. Vamos lá. Então, o granito levou cacetada e as bandas ou os minerais migraram para as bandas. Banda clara, banda escura. Então, é um granito que levou muito. Então, ele já está bem temperizado. Isso aqui tanto é fato que a região de Viçosa, por exemplo, é uma região que tem predomínio de rocha gneiss. E os solos são muito profundos. Em alguns lugares que tem esse derrame basáltico lá, a gente encontra ainda pedaços de basalto no meio de um solo originário de gneiss, porque o gneiss se intemperiza e o basalto fica lá, que ele demora mais a intemperizar, olha aqui. Então, aqui nós temos, nesse relevo movimentado ou montanhoso, com a rocha gneiss, vai formar cambissolo. Num relevo movimentado, vai formar argissolo.
Volta lá. Argissolo vermelho amarelo, que é um B textural. Tá certo que a rocha gneiss não vai dar solos vermelhos, ela vai dar solos vermelhos, amarelos ou amarelos, não é isso? E aqui no relevo ondulado vai dar latossolo caulinítico ou menos profundo, e no relevo plano vai dar um latossolo oxídico ou mais profundo. E o granito? O granito é antes desse aqui. O gneiss é um temperismo a mais do que o granito. Então, ele começa com o neossolo litólico regolítico, nesse relevo montanhoso. No relevo movimentado, forma cambissolo. No relevo ondulado, forma argissolo, ou B textural. E no relevo plano, vai formar latossolo caulinítico. Ficou claro, pessoal? Eu quero que vocês tenham muita atenção. Esse negócio é muito simples de entender. Vocês têm que estudar da forma que eu estou ensinando. Olha, vocês põem um relevo montanhoso com uma rocha gneiss. O que dá? A rocha gneiss é aquela que levou o cacetado. Então, ela vai ser muito intemperizada, não vai dar neossolo litólico, já vai dar cambissolo. E aí, vocês começam aqui, depois vem, ó, B textural, etc, etc, etc. Tá claro, pessoal? Muito bem. Agora, vamos ver aqui um pouquinho as vantagens e desvantagens de o solo ser muito intemperizado ou pouco intemperizado. Aqui a gente está chamando solos novos e solos velhos. Então, solo novo é solo jovem, pouco intemperizado. Solo velho é solo muito intemperizado. A mesma coisa aqui. Então, vamos ver as vantagens e as desvantagens desses solos. Então, para culturas anuais, se você quiser plantar culturas anuais num solo novo ou velho, como é que é o comportamento desses solos? Vamos entender. Culturas anuais são milho, feijão, trigo, mileto, sorgo, essas culturas que você planta todo ano, depois ela é removida dali e você continua fazendo o processo todo, ou seja, você precisa fazer muita maquinário, você precisa adubar, passar trator, arar, gradear várias vezes ao ano. Então, quais seriam as vantagens para as culturas anuais de um solo novo ou jovem? A vantagem dessa cultura anual seria que ocorre menor deficiência de nutrientes. As culturas anuais tendem a ser muito exigentes. O milho, por exemplo, vocês sabem que é mais exigente do que o café, por exemplo. Então, nesse caso, qual que seria a vantagem de se plantar em solo novo? Menor deficiência de nutrientes, porque o solo novo tem maior fertilidade natural. Mas qual que seria a desvantagem de um solo novo para culturas anuais? Maior infestação de plantas invasoras, porque é mais fértil, a semente germina e começa a competir com essas plantas que você quer. Maior impedimento da mecanização, se lembre que os solos jovens ocorrem em relevos mais movimentados e os solos são rasos, então ele tem impedimento da mecanização, pode encontrar pedaços de rochas, você pode ter problemas aí na hora de mecanizar, tá certo? Além disso, maior suscetibilidade à erosão. Se você mexer com uma cultura que todo ano tem que passar a máquina, que fica exposto o solo muito tempo durante o ano. E aí, como ele é raso, a chance de erosão vai ficar alta, ou seja, vai ocorrer muita erosão porque o solo vai estar exposto devido à escolha da cultura anual ali. Tá claro? Bom, e um solo velho? Qual que seria a vantagem de um solo velho para culturas anuais? Então, vamos lá, eu tenho um solo bastante intemperizado, velho, os latossolos é que entram nesse aqui, para culturas anuais. Então, a grande vantagem, olha aqui, eu tenho muito mais vantagens para um solo velho, para culturas anuais, do que para um solo novo, olha aqui. Então, eu tenho menor ocorrência de plantas invasoras ou plantas daninhas, maior facilidade de mecanização, relevo mais plano, solo mais profundo, a estrutura é mais bem estruturado. Então, esse aqui ocorre nos solos velhos para culturas anuais. E menor suscetibilidade à erosão, porque o relevo é mais plano nos solos velhos, tá certo? E mais profunda, a água infiltra mais uniformemente nos solos mais velhos. E qual que seriam as desvantagens das culturas anuais nos solos velhos? Pobreza em nutrientes, os solos velhos tendem a ter perdas de bases, então ela tem perda de nutrientes, ou seja, fica pobre, certo?
Com isso, você vai ter um maior custo de produção. Vocês querem exemplos disso? Vamos dar uns exemplos bons aqui. Onde no Brasil que se plantam os grãos? Milho e soja, principalmente. No Brasil Central, não é? Ali em Rio Verde, Goiás, Rondonópolis, nessa região que é extremamente plana. Os solos lá são muito velhos e a produtividade é altíssima, mas o investimento também é alto. Vamos lembrar disso, porque tem custo de produção na forma de insumos. Tem que arar, gradear, colocar calcário todo ano, depois adubar. Ou seja, a exigência nutricional é muito grande, porque o solo é pobre em fertilidade natural. Mas a produtividade obtida é enorme, ficou claro isso? Por quê? Você investiu com nutrientes, que era o que faltava nesses solos, mecanização, e aí você aumentou o custo de produção, mas por outro lado a produtividade foi maior. Bom, agora para culturas perenes. O que acontece quando a cultura é perene? O que muda? Vamos lá. Culturas perenes, café, citros, pomares de frutas, eucalipto, etc. Se eu plantar essas culturas perenes num solo jovem ou novo, o que vai acontecer? Vai ter menor deficiência de nutrientes, porque os solos jovens sempre têm menor deficiência de nutrientes. E pode ocorrer alguma restrição ao desenvolvimento do sistema radicular. Por quê? Porque se o solo é jovem, a estrutura não está bem formada ali no horizonte B para baixo. Aí o que acontece? A raiz pode ter dificuldade para penetrar. Ok? Então, isso você poderia resolver, por exemplo, com uma subsolagem ou com uma cova mais bem feita para cultura perene. E no solo velho, o que acontece? Facilidade de penetração da raiz e melhor aproveitamento de águas e nutrientes. Isso aqui é questionável, certo? Por quê? Na verdade, a raiz tem que ser muito profunda para poder absorver a água desses solos mais velhos, porque a água dele foi, como ele é muito permeável, a água passou por ele e não fica retida nesse solo. Então, nesse caso, no caso atual, que a gente tem muitos clones, muitas raízes, plantas que são clonadas ou que as raízes ficam mais na superfície, não aprofunda tanto, nós poderíamos ter problemas aí nas culturas perenes em solo velho, vocês concordam? Ia faltar muita água aí para as plantas, porque no solo velho a água seca mais rápido e, consequentemente, essa aproveitamento de água ao longo do ano para a cultura perene seria um agravante, porque a cultura perene, a não ser que você faça irrigado, ela não tem essa questão aí de ser cortada ou ser plantada na época das chuvas, que é o caso da cultura anual. Você planta quando está chovendo. No caso da perene, não tem jeito, ele fica lá. Você pôs uma cova de café, ela vai ficar lá ao longo do ano. Se faltar água, ela vai sofrer e vai produzir menos. Ficou claro? Muito bem. E qual seria, então, a desvantagem de um solo velho para a cultura perene? Pobreza em nutrientes, maior custo de produção e essa questão da água aí, que eu acho que é importante, certo? E no solo novo? Restrição ao desenvolvimento do sistema radicular das culturas perenes. Bom, continuando agora naquela sequência litológica, que é da rocha que a gente está falando, elas são agrupadas para fins pedológicos com a ideia da composição química. Lembra rocha márfica e rocha félsica? São grupos de rochas. Então, as rochas márficas são basalto, gabbro e diabásio, a família do basalto, e o tufito também. Então, as rochas márficas estariam aqui. As rochas félsicas seriam essas aqui, graníticas, granito e gneiss. A composição química é muito parecida, olha lá. Estão vendo? Bom, então vamos começar isso aqui. Uma rocha granítica, o que teria predominantemente? Então, olha aqui, ela tem pouco de quase tudo, certo? Na rocha márfica tem rica em ferro, estão vendo? Mais rica em fósforo do que a granítica, mais pobre em potássio do que a granítica, mais pobre em cálcio. Vocês estão vendo? A rocha márfica é muito mais rica do que a granítica. Nem se fala nos microelementos ainda, certo? Agora, rocha pelítica. Olha, o que é rocha pelítica? Pelítica vem de pele fina.
Então, rochas pelíticas são aquelas de textura muito, muito, muito fina, certo? Então, nós temos, por exemplo, argilito, folheiro, são rochas pelíticas, que nascem já com textura mais fina, mas depende muito do que é constituída essa rocha. Então, normalmente, as rochas pelíticas têm muito boro, porque ela foi formada e concentrou esse boro lá. Mas o resto é muito, muito, muito pobre, tá certo? E a pisamítica? As rochas pisamos é o contrário de pelítica. Pisamos é rocha mais grosseira, de textura mais espessa, e aí o que acontece? É rocha que já vem mais grosseira. Por exemplo, arenito, quartzito, mica schista, aquela que nós vimos lá nos neossolos litólicos lá. Aquela rocha já nasce grosseira, mas não fornece muito nutriente, depende muito do quê? Do cimento que está ligando essa rocha, ou aquelas areias uma na outra. Então, existem rochas pisamíticas ricas, por exemplo, arenito Bauru, que ocorre lá perto de Ribeirão Preto. Então, aquele arenito é uma rocha rica. Mas então depende muito do cimento que ocorre, mas ela é muito mais pobre do que as que eram formadas de rocha do magma, né? Depois tem as ferruginosas, que podem ser, por exemplo, serpentinito, etc. Não é que as máficas deixam de ser ferruginosas, mas o teor de ferro nessa daqui é muitas vezes maior do que na máfica, olha lá. Então, praticamente só tem ferro na rocha ferruginosa. Um exemplo dessa rocha ferruginosa seria esse serpentinito, que constitui os solos da região do quadrilátero ferrífero. Por isso que lá se extrai ferro para poder exportar esses minérios de ferro, porque é uma rocha ferruginosa. Basicamente, só tem ferro. E a rocha calcária? É a rocha rica em cálcio e normalmente cálcio e magnésio, se ela for dolomítica, existem separações aí dessas rochas graníticas ricas em cálcio e magnésio e pobre no resto aqui, certo? Então tem que ter cuidado, porque a rocha calcária vai me dar uma saturação por bases alta, porque eu tenho lá cálcio e magnésio, mas por outro lado ela não tem fósforo, não tem potássio, não tem outras coisas que deveria ter em micronutrientes também, que são muito poucos nessas rochas calcárias. E a gnáisica, que seria a mesma coisa da granítica lá, que a gente viu. Ficou bem claro? Então, essas rochas, elas têm esse comportamento. Então, se você sabe a rocha de origem de um solo, você pode fazer essas inferências que a gente está discutindo aqui. Tá? Então, as rochas máficas, por exemplo, vão dar solos vermelhos, porque o teor de ferro é elevado, as ferruginosas muito mais ainda, tá? Mas só que aí, no caso, a ferruginosa vão dar solos pobres, só ricos em ferro. Entenderam como é que é essa lógica? Muito bem, vamos passar. Aqui, então, vamos tirar isso daqui. Olha, nós temos a relação geral entre a rocha matriz e alguns atributos do solo. Eu quero que vocês deem uma olhada, porque essa letra está muito pequena. Então, vocês deem uma olhada lá no capítulo 5 do livro Pedologia, página 128. Então, vamos lá. Eu tenho uma rocha pelítica de textura fina, pisamítica de textura grossa, uma rocha máfica e uma rocha granítica. Como é que seria a forma desse solo? Ou seja, como é que seria um relevo formado sobre uma rocha pelítica? Seria suave, não tem nada de pontiagudo. E no caso da pisamítica? Olha, seria mais ondulada. No caso da máfica, suave, tá? Ou acinzentada, depois a granítica suave ou acidentada, tá certo? Depois aqui na pelítica, que cor seriam os horizontes B numa rocha pelítica? Amarelo, solo novo, e vermelho, solo velho. No caso das pisamíticas, depende. No caso da rocha máfica, seria um solo de cor vermelha. No caso da rocha granítica, solo de cor amarelo ou vermelho-amarelo. Tá claro? Vamos deixar claro que são relações gerais, não é uma regra absoluta. Depois, a textura desse solo. Pelítica, textura fina, argila. Então, solos mais argilosos ou muito argilosos. Depois, a rocha pisamítica, textura mais arenosa ou mais grosseira. A rocha máfica, argilosa ou muito argilosa. E a granítica, arenosa, argilosa. Não passa disso, tá? Depois, a quantidade de nutrientes em cada rocha. Nas rochas pelíticas, tende a ser solos pobres, somente ricos em boro, se lembram lá?
Então, esses nutrientes aqui na rocha pisanítica dependem do cimento, existem rochas ricas, outras não, e no caso da intensidade dos nutrientes, depende da quantidade de intemperia na rocha massa. Se intemperizar demais numa região do sudeste, por exemplo, vai dar solos mais pobres. Se não intemperizar pouco, vai dar solos mais ricos, tá certo? E a granítica tende a ser solos pobres, muito mais raros ter uma granítica rica do que uma solo originário de rocha mágica. E essa sequência, vamos entender essa sequência, é aquilo que a gente acabou de estudar. Esse quadro é como se fosse um resumo da aula de hoje que a gente viu. Então vamos lá. Eu tenho uma sequência aqui de solo numa rocha pelítica. Num relevo bem movimentado, eu teria meu solo litólico, depois o cambissolo, depois no plano o latossolo, certo? E uma sequência para as rochas pisamíticas. Como a rocha pisamítica já começa, um arenito, por exemplo, ela já é facilmente decomposta, então ela já começa lá em B textural. Começa lá na frente, então no relevo mais ou menos ondulado já dá minha textural e no relevo plano vai me dar os latossolos. No caso do basalto, o que vai dar? O basalto no relevo mais movimentado vai dar o neossolo litólico, no relevo ondulado vai dar cambissolo, no relevo movimentado vai dar neossolo, vai dar nitossolo, e aqui o latossolo vermelho distroférrico no plano. Agora aqui a rocha granítica, o que a gente tem? Na rocha granítica, o solo já nasce mais intemperizado, ele vai dar bitextural e latossolo nos relevos respectivos aqui que formaram, tá certo? E aqui, o que significa essas letras? E e D. E e D quer dizer rocha eutrófica ou distrófica. Solo eutrófico ou solo distrófico, tá? E aqui solo álico. Esse E e D aqui quer dizer que ele pode ser eutrófico ou pode ser distrófico. Aqui ele pode ser distrófico ou pode ser eutrófico. Então, ele pode ser fértil ou não. Aqui ele tende a ser distrófico, estão vendo? Ou com ricos em alumínio. Entenderam como é que funciona essa lógica? Bom, e as relações litológicas? É a relação entre algumas rochas em termos de diagênese e metamorfismo, sedimentares e as metamórficas. Então, aqui é o que sobra lá no final. Os tipos de rocha. Aqui nós temos um argilito, ociltito, que são as rochas pelíticas, folhelo, ardósia, micaxisto, etc. Depois aqui, ó, as pisamídeas, pode ser areia, forma arenito, que sofre metamorfismo e forma quartzito. A rocha gabro, diabase e basalto. Aqui vai dar uma textura mais fina, uma textura intermediária, que é uma textura mais grosseira. E no caso das graníticas, pode ser diorito ou andesito, e de granito até obsidiano, tá claro? De acordo com o aumento, com a diminuição da textura dessa rocha. Bom, pessoal, para as relações e sequências, eu acho que isso aqui está falado. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem procurar no fórum, podem discutir, pode perguntar. Eu estou sentindo que tem pouca gente participando desse fórum. Eu gostaria que vocês tivessem mais dúvidas e mais perguntas, ou seja, vocês estão precisando estudar mais. Um grande abraço para vocês, bons estudos aí. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.